Geralmente a gente se preocupa em aprender certas frases, certas afirmações aí, certas palavras que seriam aí o segredo para a sedução. Segundo o livro Arte da Sedução, se você não tiver uma mentalidade sedutora, você não vai conseguir seduzir ninguém. Então nesse vídeo eu vou te ensinar como ter uma mentalidade de um sedutor, como que você precisa pensar sobre si mesmo e sobre o outro de maneira sedutora. E vou te explicar alguns fatores que de fato importam na hora da sedução. E na primeira dica eu vou falar sobre naturalidade. Se você fingir ser uma pessoa que você não é, se você tentar aí falar de uma forma da qual não condiz com a sua personalidade, você não vai conseguir atrair ninguém, literalmente. Porque você não vai passar credibilidade, as pessoas vão desconfiar de você e vão perceber sim que você é falso. Existe um problema muito comum depois que as pessoas aprendem sobre sedução ou comunicação no geral, que é ficar robotizado. Elas decoram aí certas frases que tornam elas robotizadas e não conseguem criar um vínculo emocional. Então uma dica bônus aqui, que é muito importante, é se você quiser aí construir certas frases já pré-elaboradas, frases já pensadas, criar um contexto aí que você já está familiarizado para conduzir o outro, você tem que passar naturalidade nessas frases repetidas, decoradas, nesses contextos decorados. E para você evitar principalmente essa robotização, você precisa ter uma mentalidade. Você precisa ter uma certa preocupação na sua mente que vai te ajudar muito na hora de conversar com pessoas, não só em contextos relacionados à sedução, mas também contextos de amizade, contextos de colegas do trabalho, enfim, qualquer contexto social. Você precisa ter como objetivo naquela conversa o seu divertimento. Sempre que você tiver em qualquer interação, se preocupe com a sua experiência, com o seu divertimento, para que você não fique robotizado, para que você não passe uma ideia de uma pessoa forçada. Na segunda dica, o Robert Greene explica no livro Arte da Sedução que se você quiser seduzir uma pessoa a longo prazo, lembrando que não necessariamente implica somente esses relacionamentos em balada, por exemplo, em paquera, você pode usar isso também para contextos diferentes desses, ou seja, para qualquer contexto social. Robert Greene diz que você precisa estar presente naquele momento, você precisa ocupar a sua mente, você precisa focar a sua mente em prestar atenção no que a outra pessoa é. Ou seja, para você seduzir alguém, para você se manter ali na mente dela, para você criar um vínculo, você precisa estar interessado na outra pessoa. Você precisa prestar atenção no que ela diz, você precisa prestar atenção na roupa que ela usa, talvez alguma maquiagem, se for mulher ou homem que seja, talvez algum detalhe da unha, você pode prestar atenção em algum adorno no cabelo, porque quanto mais detalhes você perceber na outra pessoa, mais focado você vai estar ali no presente, mais focado você vai estar em entender quem é aquela pessoa. Inclusive, dica bônus aqui para essa segunda dica, né? Um complemento. Segundo o próprio autor, uma das formas de você conseguir seduzir as pessoas é entender quais são as opiniões dela, entender quais são os gostos dela, entender quais são as ideias dela, para que você espelhe tudo isso. Pô, Diego, mas como assim? O que é esse espelhamento? O espelhamento, basicamente, é uma imitação do outro. Segundo o autor, a gente gosta de estar próximo de pessoas que se pareçam com a gente. Por exemplo, se você gosta de algum partido político, quanto mais pessoas você conhecer que também gostam desse partido político, maiores são as chances de vocês criarem vínculo, de vocês conversarem, de vocês interagirem, enfim, literalmente porque pensando parecido, vocês se conectam. Então se preocupe em entender quem é aquela pessoa, se preocupe em entender a opinião, os gostos, as ideias, as preferências de valores, para que você consiga focar a sua mente, a sua mentalidade no presente, no outro, e para que você tenha como foco também o interesse genuíno das pessoas. Se tem uma necessidade psicológica que faz parte aí de todo ser humano, é literalmente a atenção. A gente precisa sentir aí que tem pessoas que se preocupam com a gente, pessoas que dão a oportunidade para que a gente fale, enfim. Se você for a pessoa que dá atenção para pessoas, você vai conseguir criar vínculos e conhecer muitas pessoas, você vai conseguir construir relacionamentos muito duradouros. E na terceira dica você vai utilizar a empatia.
Geralmente na sedução, as pessoas que estão interagindo ali, principalmente os homens, eles têm aí um pensamento muito primitivo em relação às mulheres, em relação ao que eles vão ter ali na sedução, que é literalmente o prazer rápido. Geralmente o homem está preocupado aí em conseguir o prazer e se desfazer da mulher. É verdade que boa parte desse comportamento masculino é derivado aí dos nossos instintos, né, pessoal? Não esqueçam que tudo aquilo que compõe a gente é também uma herança dos nossos ancestrais para a nossa sobrevivência. Então nós homens temos a tendência aí de querer aquele prazer rápido somente para a reprodução. E a reprodução literalmente faz parte da nossa espécie, né? Quanto mais genes a gente conseguir propagar aí nesse contexto, nesse convívio social, maiores são as chances da gente perpetuar a nossa família, o nosso DNA, enfim, isso é natural, isso é instintivo. Sabendo que o homem tem essa mentalidade, vocês homens também precisam entender, isso vale para as mulheres também inclusive, mas os homens também têm que entender que as mulheres têm certas expectativas em um relacionamento. E se você se preocupar em entender a outra pessoa e também se preocupar em suprir essas expectativas, você vai conseguir permanecer valioso na mente da outra pessoa, seja homem ou mulher. Por quê? Porque se você conseguir saciar os desejos emocionais, os desejos de valores, os desejos intelectuais, as expectativas que a outra pessoa tem, a outra pessoa vai ver em você algo muito valioso, que é literalmente o prazer, a saciedade daquilo que ela quer. Então você vai estar oferecendo para outra pessoa o que ela quer. E dificilmente as pessoas encontram pessoas que dão justamente aquilo que elas querem. E o complemento a essa terceira dica, rapaziada, é uma pergunta. Como você quer que a outra pessoa se sinta na sua presença? Uma vez aí que você sabe a resposta para essa pergunta, uma vez que você tem consciência de que você quer que a outra pessoa se sinta de tal maneira na sua presença aí, você vai se preocupar em gerar na outra pessoa essas emoções. Você vai se preocupar em ter um comportamento, em ter uma conduta que consiga despertar na outra pessoa as emoções que você quer que ela sinta. Então, por exemplo, vamos supor aí que você está no seu primeiro encontro e você quer que a pessoa se sinta muito bem na sua presença, naturalmente. Você quer que ela sinta uma felicidade genuína na sua presença. E como você vai fazer isso? Você pode ser uma companhia agradável, dar algum tipo de lembrança, você pode ser muito bem-humorado, você pode sorrir, você pode estar interessado na outra pessoa para que ela fale muito sobre ela. Ou seja, se você quer que uma pessoa se sinta de uma tal maneira, você vai se preocupar em ter certos comportamentos para que você consiga despertar nela essas emoções. Vai aparecer aqui em algum lugar da tela um link que vai te direcionar a um vídeo que eu também falo sobre sedução aqui no meu canal. Deixe o seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima!